Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Então, pessoal, estamos aqui na cidade de Toledo, Paraná. E olha, pessoal, vivendo mais um dia aí, estamos trabalhando, estamos com a loja aqui. E hoje, pessoal, eu quero falar um assunto com vocês aí diferente de todos que eu já falei. Por quê? Porque hoje eu quero falar sobre um assunto que tem tudo a ver conosco, com nós que empreendemos. Por quê? Porque tudo que acontece na nossa economia tem a ver com políticas passadas. E hoje eu quero falar para vocês aí, pessoal, sobre os erros que Jair Messias Bolsonaro cometeu. Jair Bolsonaro, eleito em 2018, o mito chegou. Mas o mito, pessoal, cometeu alguns erros. E eu quero falar alguns. O primeiro erro que Jair Messias Bolsonaro cometeu foi justamente aquele erro de falar demais, pessoal. Todas as vezes que nós falamos demais, nós nos prejudicamos. Inclusive você que empreende fica sabendo. Não podemos falar demais, tá? Se a gente fala demais é ruim. Agora, se a gente faz, é diferente, tá? Ah, mas você está falando mal. Não, pessoal, estou falando agora aqui como cientista político, tá? Eu tenho formação, quero deixar bem claro para vocês, eu tenho formação da área e eu quero usar a realidade e a prática, a realidade e a teoria para mostrar para vocês, ok? Então eu não sou bolsonarista, não sou Lula, não estou puxando a brasa para ninguém, estou falando apenas a realidade política, ok? Então se você não concordar, é só você sair do canal. Você não é obrigado a ficar aqui, ok? Eu não estou aqui para agradar ninguém, ok? Eu estou aqui para fazer o vídeo, para incentivar quem quer melhorar, ok? Então, por falar demais, as pessoas se prejudicam, ok? Então, Jair Messias Bolsonaro, ele prometia que iria ter intervenção militar, né, no Brasil. E ele então atraiu a elite, como conseguiu também atrair o povão. Mas, por ele dizer e não fazer, ele não pôde, então, se manter no poder. Pessoal, seria a mesma coisa de eu pegar e reclamar que eu tenho aqui um cliente ruim que compra de minha prazo e não paga. De repente eu pego e falo para ele, você, a partir de hoje você não vai comprar mais a prazo, é só à vista, não te vendo mais. E daqui a pouco esse cliente pega e vem aqui comprar comigo, eu quero levar a prazo. Sim, pode levar. Pessoal, o que vai acontecer? Vocês sabem, né? E eu perdi o respeito com o cliente. E quando você perde o respeito com alguém, principalmente com o povo, é ruim, pessoal, é ruim. Então a gente tem que ter autoridade, tá? Autoridade de decidir o sim e o não, certo? Não podemos ser frouxos. Então isso fez Bolsonaro perder a credibilidade também. E qual foi a outra situação, então, que Jair Messias Bolsonaro cometeu? Pessoal, Jair Messias Bolsonaro errou muito em sempre usar, por exemplo, um tom agressivo, como também um som de euforia, um som, assim, por exemplo, de sempre zombar das coisas, né? Por exemplo, eu não concordei jamais com a pandemia, de fechar as coisas, certo? Eu acho que a pandemia foi uma coisa que tirou a paz de muita gente, porque matou muitas pessoas, entendeu? Então a gente via direto ele brincar com aquilo lá. Eu acho que um presidente não pode fazer isso, por mais que eu não concordo, ele tem que ter atitude, certo? A atitude faz toda a diferença. Então talvez por essas coisas ele fazer, ele tornou-se odiado, né? E segundo Maquiavel, um grande cientista político, né, do século XVI, escreveu a obra O Príncipe, e ele dizia então que todas as vezes que o príncipe é odiado, ele perde então popularidade, ele perde então o povo, né? Então é preferível que o príncipe seja querido, temido, mas não odiado, né? Então Bolsonaro passou então a ser odiado com as próprias atitudes. E na verdade ele era um bom presidente, mas por ele fazer essas coisas se prejudicou, né? Então, pessoal, o jornalista, você mexer com jornalista é complicado, tá? É complicado. Você mexer com a imprensa é complicado. Então ele provocava muito a Rede Globo e não fazia, né? E não fazia. E até mesmo a intervenção militar, né? Que dizia que ia fazer e não fazia. Então todas as vezes que a gente faz isso, a gente perde a credibilidade. Perdemos a credibilidade mesmo.
E não dá certo, não dá certo, né? Então, por ele não saber usar também a força em dizer que ia fazer a intervenção militar e não fazer, e apenas jogar em 4 linhas, perdeu a credibilidade, perdeu-se a credibilidade, né? Então, segundo Maquiavel, pessoal, segundo Maquiavel, o príncipe tem sim que saber usar a força e a violência, certo? Tem sim que fazer isso. Questão de, muitas das vezes, você ter uma mal resposta, pessoal, você fazer brincadeira, você responder com zombaria uma pessoa, isso tudo prejudica, né? Prejudica principalmente pessoas de imprensa, né? E isso fez com que ele talvez se tornasse inelegível, né? Só não estou dizendo que eu concordo e não estou dizendo que eu não concordo. Estou falando como cientista político agora, ok? E é complicado, tá? Complicado. Então, Jair Messias Bolsonaro, ele se elegeu em 2018, ele atraiu a elite e trouxe também o povão. Trouxe o povão também, né? E todo mundo, então, esperava intervenção militar. E ele prometia que ia fazer e na hora H ele não fazia. Era melhor, então, não ter nem prometido, nem falado. Eu não estou incentivando violência no Brasil. Estou apenas dizendo que se for para você dizer e não fazer, não diga, né? Não diga, certo? Então é complicado. Então essas duas coisas foram erros que Bolsonaro cometeu e o não tornou elegível. O terceiro erro que Bolsonaro cometeu, gente, foi aprovado muitas leis que favorecem o feminismo no período bolsonarismo, né? No período bolsonarista. E quais foram? Pessoal, a lei que favorece o feminismo. Por exemplo, essa lei aí da pensão socioafetiva, né? Foi no período Bolsonaro, né? Essas leis aí que só a palavra da mulher basta, né? Para o homem ser condenado. Foi aprovado no governo Bolsonaro, né? E tantas outras. Então o governo Bolsonaro aprovou muitas leis que favorecem o feminismo. E ele era o cara que se mostrava contra o feminismo. E na verdade, tá certo, ele usou a ocasião aí. Beleza, tá bom. Usou a ocasião. Mas isso aí prejudicou o pessoal. Destruiu família, pode ter certeza. E ele era a pessoa então que dizia Deus acima de todas, pátria e família. Tudo bem. Bem aspirado, mas a prática talvez não foi aquela que realmente a população esperava, né? Pessoal, e qual foi a outra? Qual foi o outro erro que Jair Messias Bolsonaro cometeu, né? Olha, gente, cometeu alguns erros, mas um deles também foi justamente desafiar o STF, né? Pessoal, segundo Maquiavel, você nunca pode provocar o inimigo, certo? Você tem que atrair o inimigo e depois você pegar e liquidar ele. Então ele fez ao contrário. Ele primeiro provocou e depois é que ele foi atacar. Gente, não se faz assim. O príncipe, para se manter no poder, não se faz assim, tá? Não se faz desse jeito. Então, segundo Maquiavel, não estou falando eu, se você é bolsonarista, você tem direito de escolher quem você quer, mas aqui eu estou fazendo um vídeo para mostrar a realidade, tá? A realidade de um cenário político que vivemos no Brasil, tá? Então, o ex-presidente cometeu erro e esses erros custaram caro para ele, né? Custaram caro para ele, certo? E qual que é, então, o outro erro que Jair Messias Bolsonaro cometeu? Ele arrumou encrenca com a Rede Globo diretamente, tá? A Rede Globo, todo mundo sabe que é um canal muito famoso no Brasil e de grande audiência e que é uma elite. Gente, eu não estou dizendo que eu concordo com a Rede Globo. Jamais. Eu não concordo com as ideias da Rede Globo. Mas eu jamais posso arrumar encrenca com a Rede Globo sendo um presidente da República. Tinha outra maneira para atacar a Rede Globo. Era só fazer a Rede Globo pagar mais imposto. Era só trancar algumas coisas da Rede Globo. E ele foi brigar justamente, diretamente com a Rede Globo. Um príncipe não pode fazer isso se quer manter no poder. Ok? Jair Messias Bolsonaro foi um presidente muito inspirado
para melhorar o Brasil, certo? E tanto é que ele conseguiu até fazer reforma da Previdência Social. Para alguns foi bom, para outros não, né? E conseguiu também, através do seu pensamento político, né, da lei da liberdade econômica, né, diminuir impostos a qual as empresas que não tinham risco pagavam. Por exemplo, aqui nessa loja aqui, que risco que eu tenho aqui? Que risco que eu gero para cliente? Nenhum. Eu pagava alvará. Hoje, não pago mais alvará nessa loja, né? Graças a esse projeto. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque toda economia é fruto de políticas passadas. Por exemplo, eu jamais poderia ser empreendedor individual se um presidente não tivesse assinado o projeto do ramo de empresa de empreendedor individual. Então, o que eu estou querendo dizer? Que todos os presidentes vão usar a ocasião ou a fortuna. Quer um exemplo? Fernando Collor de Mello usou a ocasião. E eu vou mostrar para vocês como foi que ele usou. Pessoal, um outro erro que Jair Messias Bolsonaro cometeu foi buscar apoio com Fernando Collor de Mello. Quem foi Fernando Collor de Mello? Vocês sabem? O caçador de Marajá nos anos 90, né? É isso? E o que mais que você lembra de Fernando Collor? O homem que confiscou a caderneta de poupança da população. E Jair Messias Bolsonaro foi buscar apoio justamente com Fernando Collor de Mello, né? O que aconteceu daí? Perdeu eleitores, perdeu voto. Então, todos esses motivos que eu mostrei para vocês aí são justamente atitudes que levaram Jair Messias Bolsonaro a não se eleger. Alguém pode até dizer, mas teve golpe, a eleição não foi limpa. Pessoal, não cabe eu dizer isso, tá? Não cabe dizer isso. Mas os erros também que Jair Messias Bolsonaro cometeu o impediram de se eleger. Ele perdeu votos, perdeu eleitor, isso eu não tenho dúvida disso, ok? Mas uma coisa é certa, pessoal, todo político vai usar sempre a ocasião e a fortuna, tá? O que é então a virtude, segundo Maquiavel? A virtude é a arte do político, do indivíduo, né? Usar a ocasião, certo? A ocasião. E a ocasião, então, significa o seguinte: eu sou presidente, é lícito, é momento, eu devo confiscar a caderneta de poupança? Vai favorecer o Estado? Vai manter o Estado? Então eu vou confiscar a caderneta da população. Foi isso que o Fernando Collor de Mello fez, não foi? Não foi? Foi, tá. E a fortuna? O que tem a ver então com a fortuna agora, segundo Maquiavel? A fortuna tem tudo a ver, pessoal, do político buscar a sorte. Ele não vai esperar a sorte vir, ele vai atrás da sorte. Por exemplo, suponhamos que... Vou dar um exemplo bem prático para vocês aí que estão me ouvindo. Suponhamos que eu fiquei desempregado, tá? Fiquei desempregado, ninguém me dá uma oportunidade porque eu sou negro, certo? Ninguém me dá uma oportunidade no mercado, certo? E sobrou o que para mim? Eu não tenho como entrar no mercado de trabalho, não tenho curso profissionalizante, não tem nada. Ah, mas eu descobri que tem um grupo de pessoas, trabalhadores, que precisam de EPI. Precisam de EPI. Então sobrou para mim o quê? A minha ideia. A minha ideia sobrou. E eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Mas sobrou a minha moto. Tá? O que eu vou fazer então? Eu vendo a minha moto e vou trabalhar de bicicleta e vou sobrevivendo. Ou seja, eu estou indo atrás da sorte. Eu estou usando a fortuna, né? Então todo presidente, todo político vai usar a ocasião e a fortuna. Então eu deixo uma coisa bem clara para você: não compensa você brigar com ninguém por causa de política, e não compensa você confiar em nenhum político, porque sempre vão usar a ocasião e a fortuna, ok? Então Jair Bolsonaro talvez não soube usar a ocasião bem usada, né? E talvez soube usar a fortuna, mas não soube usar muito bem a ocasião, ok? Então eu deixo essa dica para vocês aí, porque estamos em 2025, e o ano que vem já é ano de ter mais uma eleição no Brasil, para presidente provavelmente, e é momento então de vocês pensar sobre essas situações que vêm aí no Brasil. Valeu, pessoal!